Olá, amados, tudo bem com vocês? Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Deixem o seu like e inscrevam-se no canal. Eu vou trazer uma palavra para vocês hoje, é no Salmos 40, que vai falar sobre a obediência de Deus, né? Eu vou ler alguns versículos aqui e para que os irmãos eu venha deixar uma palavra no coração de vocês, para falar sobre a obediência. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e enviou o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Bem-aventurado, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então, nessa palavra aqui, eu quero deixar a obediência, né? Que Deus está falando para que a gente seja obediente, né? E a gente vai esperar com paciência no Senhor, né? Para que Ele venha ouvir o nosso clamor. E que nós não deixamos de lado a obediência de Deus, né? Que o Senhor, Ele só quer de nós isso mesmo, né? A nossa obediência. E muitas vezes a gente acaba sendo hipócrita em certas situações, porque a gente prega algo que é da palavra de Deus, da Bíblia, e a gente às vezes erra não cumprindo aquele papel, né? Eu digo isso porque essa semana aconteceu uma situação comigo, de uma situação que eu falei algo e a pessoa contestou e a gente vê que a gente está agindo fora do padrão, né? Então, como Deus fala aqui, que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, né? E que não respeita os soberbos, nem se desviam para mentira, né? Então, a palavra de Deus fala que não existe isso, você desviar para mentira. Então, a gente tem que falar uma coisa, a gente tem que falar de acordo com a palavra de Deus, com o que está escrito aqui, né? Se a palavra de Deus fala que o passado, ele é apagado, se o passado já não existe mais, né? A mentira não existe mais, a gente tem que viver isso e mostrar isso para as pessoas, para que elas acreditem realmente no que está escrito na palavra de Deus, não o que você está falando. Você tem que viver, né? E eu me policiei nessa passagem, né? De uma situação. Então eu quero mostrar para os irmãos que muitas das vezes nós temos que ser verdadeiros no que falamos, no que pregamos e no que vivemos. Não adianta falar uma coisa e viver outra, né? A pessoa me questionou, mas não é o passado, não é apagado, vocês não. Então, o passado é apagado, sim, né? Porque é bem-aventurado o homem que se põe no Senhor a sua confiança, né? E que não respeita os soberbos e nem que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tu tens operado. Então, Deus operou 1001 maravilhas. Todas as coisas verdadeiras que está escrito aqui nesse livro sagrado, que é para nós ter a confiança, né? E a certeza de falar algo que realmente é verdadeiro. Então, a gente não pode se confundir, porque a palavra de Deus, ela não é confusão, ela é verdadeira. A palavra de Deus não tem sim, sim, não, não. É sim ou não, ou é ou não é. Então a gente tem que prestar muita atenção, mas eu quero deixar aqui para vocês, nessa passagem, né? Que eu quero falar somente sobre a obediência mesmo, né? Então que a gente tem que ser obediente, porque Deus, ele tirou já a gente daqui desse lago, desse charco de lodo, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou-me numa rocha. Então ele me colocou numa rocha. O que é essa rocha? Essa rocha é a verdade, é a palavra verdadeira, é aquilo que está escrito aqui nesse livro, o livro verdadeiro, que a gente tem que mostrar para as pessoas o que você está falando, está escrito aqui, né?
Não existe você falar algo que não está aqui, senão nós temos que mostrar para a pessoa e testificar verdadeiramente que é a palavra de Deus, né? Eu só quis falar isso, né, para que nós nos policiemos mais. Quando a gente for falar algo para alguém, a gente tem que estar firmado na rocha, né? Porque Deus, ele tirou a gente do charco, do lodo e colocou nossos pés numa rocha. E o que significa isso? Significa que nós estamos com os nossos pés presos em uma rocha, que essa rocha ela é Jesus. Então a gente não pode mentir, a gente tem que falar a verdade. A gente não só tem que falar a verdade, como a gente também tem que viver essa verdade, né? Porque as misericórdias, as maravilhas que Deus tem operado para conosco, e os pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas não são mais do que pode se contar. As coisas que Deus tem feito são muito mais do que a gente pode contar. Então, Deus, ele é misericordioso, né? E ele pede para que a gente venha ser verdadeiro, né? Eu só queria mesmo falar nessa palavra curta, assim, né? Porque é pela justiça, pela verdade, né? Aqui no versículo 9, Deus fala assim, né? Esse salmo: preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive meus lábios. O Senhor, tu sabes, né? Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então, irmãos, aqui está falando que Deus ele não escondeu a verdade, a benignidade. Então, nós temos que seguir isso aqui. É o que está escrito aqui, é a palavra de Deus, né? E eu falei sobre alguns versículos aqui, tem nesse término, eu vi no 10, né? No 9 e no 10, que é dos Salmos 40 mesmo, né? Que é a resposta de que Deus, ele vem falando e vai revelando pra gente essas coisas, né? Então ele fala: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então, se eu estou falando algo da palavra de Deus, eu não posso omitir, eu não posso esconder diante dos meus irmãos algo que Deus me deu de graça, né? Então, eu peço, né, para que nesse momento que a gente está vivendo tão difícil, de tantas as coisas, né, a gente não omitir, não mentir aquilo que Deus fala no nosso coração, que a gente tem que levar para um irmão uma palavra de fé, uma palavra de bênção, tem que ser luz onde a gente passar, né? E não guardar só pra gente, não enterrar os talentos, né? Então, assim, é uma correção da parte de Deus para que a gente possa estar pregando a palavra dele, falando verdadeiramente sobre o que está escrito na palavra, né? A gente não tem que omitir as coisas de Deus, nós temos que ser verdadeiros, né? Então, eu estou mesmo aqui me corrigindo nisso, né? Que o Senhor colocou no meu coração, né? E Deus ouve ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício, né? Então, a obediência para o Senhor é melhor do que o sacrifício, porque se você obedece, você não tem que se sacrificar, né? E Deus, ele recebe o nosso sacrifício de uma forma que a gente está se arrependendo de alguma coisa, está sacrificando como se fosse um holocausto, né? Está se sacrificando algo para o Senhor, que muitas das vezes o sacrifício dói mais do que a obediência. Se nós obedecermos, não temos que fazer sacrifício, mas em determinadas situações temos que nos sacrificar, né? Então, nesses dias de hoje, nós estamos nos sacrificando para que as coisas que a gente venha pedir para o Senhor, que a gente venha fazer hoje, a gente é um sacrifício, né? Que a gente está fazendo no altar do Senhor, é a misericórdia que a gente está implorando, é a cura das enfermidades, da doença do povo do mundo, né? Que a gente tem que fazer sacrifício. Qual é o sacrifício que nós temos que fazer para Deus nesse momento de tão grande necessidade que nós estamos passando? Obediência. A obediência. E o povo está desobediente, né? Está desobediente porque estão falando na televisão, usem as máscaras, né? Não façam aglomeração. O povo está levando isso como uma coisa qualquer.
tá levando como uma situação qualquer, não tá vendo que isso é uma coisa grave. Claro que a gente não vai ficar 24 horas pensando isso, a gente vai se defender, mas a palavra de Deus fala: faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, se nós fizermos a nossa parte também, Deus vai fazer a dele. Mas se nós não fizermos a nossa, ele também não vai ser obrigado a fazer a dele. Por quê? Porque é da nossa desobediência. Nós temos que obedecer a Deus, né? Então, eu creio que nesse momento eu deixei essa palavra aqui para os irmãos quiserem meditar nela, o Salmo 40, né? São alguns versículos aqui, as pessoas vão ver os versículos salteados, né? Mas é Deus falando aqui sobre a obediência, sobre o que você faz, sobre o sacrifício que você declara para a vida das pessoas. A palavra de Deus, você tem que afirmar e confirmar que está escrito na palavra de Deus, né? A gente não pode falar algo e depois, quando a pessoa vai procurar na Bíblia, não achar aquilo, né? Então, é uma correção sobre cada um de nós, que nós temos que fazer em nós mesmos, essa correção, e de falar verdadeiramente aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? E não ser hipócritas, né? Declarar algo para a pessoa e a pessoa chegar para você e te corrigir. Como é que você fala uma coisa que não está escrita aqui? Como é que você fala uma coisa que aleatoriamente você falou, mas você não agiu daquela maneira, né? Então, eu creio que se Deus trouxe no meu coração essa correção para mim, eu também estou passando para os irmãos, né? Que a palavra de Deus, ela é sagrada, é o livro de Deus, é o livro sagrado, né? E a gente tem que saber que as palavras daqui, elas não voltam vazias. Elas vêm e elas tomam uma forma e elas se cumprem na nossa vida. De alguma forma, em algum tempo, elas vão se cumprir. Que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida. Amém? Então, eu deixo essa palavra para os irmãos dar uma meditada, né? E pensar na obediência de como vai ser o nosso dia a dia, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui o seu like, né? E a gente se fala na próxima. Até mais.